Em 11 de dezembro de 1876, o inspetor Joseph Drewitt e o policial Thomas Shorter foram assassinados perto de Hungerford, em Berkshire, Reino Unido. Os policiais estavam na área em negócios não relacionados e encontraram os irmãos Henry e Francis Tidbury, que estavam caçando ilegalmente. Os irmãos espancaram e atiraram nos policiais até a morte. Henry e Francis foram presos na manhã seguinte. Eles foram julgados em Reading em fevereiro de 1877 e foram considerados culpados de ambos os assassinatos. Eles foram enforcados na cadeia de Reading em 12 de março de 1877. Na noite de 11 de dezembro de 1876, os irmãos Henry, nascido em 1851, e Francis Tidbury, nascido em 1858, estavam caçando ilegalmente perto de Eddington, Berkshire, e estavam a caminho de casa em Hungerford. Às 22h10 GMT, o inspetor Joseph Drewitt, o oficial encarregado da delegacia de polícia de Hungerford, havia partido para encontrar o policial Thomas Shorter, que era o policial da vila de Great Sheffield. O ponto de encontro deles era Folly Crossroads na rodovia Besselsleigh, a aproximadamente 1 milha, 1,6 km, de Hungerford. Após esse encontro, Drewitt estava programado para encontrar o policial William Golby em Hungerford. Aproximadamente às 22h30, Drewitt encontrou os irmãos, Henry atirou nele. Shorter estava na área, e Francis atirou nele, mas errou. Shorter correu para o sul na direção de Hungerford, mas os irmãos o pegaram e o espancaram até a morte. Em algum momento, ele também foi baleado. Os irmãos retornaram para onde Drewitt estava, ele estava vivo e eles continuaram a espancá-lo com suas armas. Depois que Drewitt não conseguiu comparecer ao encontro planejado em Hungerford, Golby subiu Eddington Hill, a direção de onde Drewitt estaria se aproximando. Ele se deparou com o corpo de Shorter, descrevendo mais tarde como sua cabeça estava espancada em pedaços e seu cérebro estava espalhado por toda a grama. Golby alertou o pedágio local e solicitou apoio policial de Newbury e Kintbury. Por volta das 3 horas do dia 12 de dezembro, o PC Charles Brown de Kintbury encontrou o corpo de Drewitt na Denford Lane, a leste do cruzamento. Ambos os corpos foram levados para o John Hogan Inn em Hungerford. Drewitt nasceu em 1834 em Welford. Com sua esposa Hannah, née Moss, ele teve 4 filhos. Shorter nasceu em 1852 e veio de Bray. Os oficiais foram enterrados na igreja de Street Saviour em Eddington em 16 de dezembro. O superintendente George Bennett viajou de Newbury às 5 horas em 12 de dezembro para começar a investigar. Às 7 horas, a polícia prendeu William Day, um furão de Eddington de 39 anos, que havia sido visto na noite anterior pelo guarda do pedágio de Eddington. O cunhado de Day, William Tidbury, também foi preso junto com seus irmãos Henry e Francis. A polícia encontrou vários itens na cena pertencentes aos suspeitos, incluindo o chapéu de Henry Tidbury e a linha de furão de William Day. O tiro extraído do ferimento de Drewitt também parecia corresponder ao de Day. Em 5 de janeiro de 1877, Henry admitiu sua culpa ao policial Brown. William manteve sua inocência nos assassinatos, afirmando que conheceu Henry, que lhe disse que havia matado 2 policiais. O julgamento começou em Reading em 19 de fevereiro de 1877. William Day e William Tidbury foram considerados inocentes.
O júri considerou que William Tidbury pode ser culpado de ser cúmplice após o fato, mas ele não teve essa acusação levantada contra ele e foi liberado. Henry e Francis foram considerados culpados de assassinar ambos os oficiais, mas recomendaram misericórdia pelo assassinato de Drewitt porque não foi premeditado e porque Francis tinha 19 anos. O juiz, Justice Lindley, sentenciou os irmãos à forca. Enquanto aguardavam a execução na cadeia de Reading, os irmãos escreveram confissões dos assassinatos. Eles declararam que depois de atirarem 2 fazões e um gaio, eles começaram a caminhar para casa e foram surpreendidos pelos oficiais, a quem atiraram e espancaram até a morte. Os policiais me agarraram. Então nós tivemos uma briga. Ele disse Tidbury, é você, e eu descobri que não conseguíamos escapar. Então eu atirei nele e ele caiu. O outro policial nos agarrou. Ele descobriu que éramos demais para ele. Então ele fugiu. Então meu irmão e eu corremos atrás dele e o acertamos com nossas armas, e nós o acertamos quando ele estava caído e o matamos. Então nós voltamos e, o Sr. Druitt estava cambaleando na estrada e eu bati novamente com minha arma, mas eu não sei se meu irmão bateu ou não, isso ele sabe, mas o Sr. Druitt disse não mate um homem, mas nós não demos atenção. Henry Tidbury, Confissão dos Assassinatos de Joseph Druitt e Thomas Shorter, Newbury Weekly News, 10 de março de 1877. Às 8h em 12 de março de 1877, Henry e Francis foram enforcados simultaneamente na cadeia de Reading por William Arwood, que ganhou 17 libras esterlinas, equivalente a 2.021 libras esterlinas em 2023, incluindo despesas. Um jornal disse que os homens caminharam até o cadafalso com firmeza tolerável, embora o relatório no Reading Mercury tenha declarado que depois de entrar na sala de execução, Francis gritou quando viu as 2 cordas penduradas. Os irmãos repetiram a oração do Senhor depois que ela foi recitada pelo capelão. Os irmãos disseram amém, e Francis, que estava visivelmente mais emocionado do que Henry, acrescentou: Senhor, tenha misericórdia de mim, Cristo, tenha misericórdia de mim. Houve um silêncio de menos de 1 minuto antes de um dos irmãos exclamar aleluia. O ferrolho do alçapão foi então liberado e ambos os irmãos foram lançados aproximadamente 6 pés e meio, 2,0 metros. Após serem certificados como mortos, Henry e Francis foram enterrados no cemitério da prisão ao lado do assassino de crianças John Gould. Uma multidão de aproximadamente 500 pessoas estava presente do lado de fora da prisão quando uma bandeira preta foi hasteada para significar que a execução havia sido realizada. Suas execuções foram as primeiras em Reading desde o enforcamento de Gould em 1862, e foram as primeiras em Reading a serem realizadas fora da vista do público em geral. Após os assassinatos, uma subscrição pública levantou dinheiro para as viúvas e filhos dos oficiais. Gould recebeu uma promoção a sargento. Cruzes memoriais foram colocadas nos locais das mortes de Drewitt e Shorter. Elas foram substituídas em várias ocasiões após danos ou roubos. Os assassinatos foram os últimos nas proximidades de Hagerford em 111 anos, até o massacre de Hagerford em 1987. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.